Essa data de 30 anos, evidentemente, nos remete um pouco ao livro do Balzac, né? A Mulher de 30. Eu não sei se o Conasens é mulher ou homem, né? Digamos que ele não está... não importa, né? Mas o Conasens é uma balzaquiana, um balzaquiano que está mentindo sobre a idade, porque o Conasens foi fundado, como o Nilo acabou de mostrar aqui, em 1987. Mas antes comemorar em 88 do que não comemorar em 2018 do que não comemorar nunca, né? Eu acho muito importante esse resgate. Esse período de 87 e 88 foi um período de muita movimentação na saúde no Brasil. A Conferência Nacional de Saúde de 86 tinha acabado de acontecer, foi nomeada uma Comissão Nacional de Reforma Sanitária, da qual eu e Nelson Rodrigues dos Santos, a pessoa que não cansarei de homenagear aqui, pena que não esteja, foi quem conduziu a famosa reunião das escadarias, não é, Bedeuto? Que estava lá, acho que é uma parte... sentado no chão e tudo, né? Mas foi o ano que a Constituinte já estava em trabalho, 87, a Constituinte já estava em trabalho, né? O SUDES, nos mesmos dias em que essa ata foi confeccionada e assinada, foi a portaria do SUDES, que não deixou de ser, apesar de ter sido superado depois pelos acontecimentos, mas não deixou de ser um movimento importante na política de saúde, não é? E, principalmente, era um ano de muitas expectativas, né? Nós tínhamos muita expectativa com o futuro do Brasil, com a Constituinte, né, com a nova República, com tudo aquilo que estava acontecendo. E não é demais lembrar que o Conasens já estava presente, inclusive, em pelo menos em duas instâncias importantíssimas daquela ocasião. Uma era a plenária das entidades de saúde, que participou diretamente dos lobbies do bem, né? Lobby do bem. A lobby acabou ficando marcada por um sentido negativo, né? E presente também na CIPLAN, que é uma dessas siglas que o Nilo citou aí, né? Nomeado oficialmente, publicado no Diário Oficial, presente também na CIPLAN, com o nome Conasens já estabelecido, né? Agora, eu gostaria de pedir permissão para fazer uma homenagem a alguns nomes, que, é claro, não dá para poder falar de todo mundo, muito menos reunir todo mundo, até porque alguns já estão em outra dimensão, em outra... Mas eu quero lembrar aqui de algumas pessoas. Márcio Almeida, de Londrina, Sebastião de Moraes, de Campinas, Nelson, lembraremos sempre, né? Hugo Tomazini, de Niterói, tá certo? Lúcio Marquesi, que foi o secretário de Londrina, que era um cirurgião, um cara aparentemente assim, desligado de uma luta como essa, foi um leão lá na organização da reunião e tudo, deu todo o apoio. Foi um grande encontro esse de Londrina, houve outros igualmente importantes. Nunca demais lembrar, Gilson Carvalho, né, que não participou, ele não era secretário nesse primeiríssimo momento, mas logo em seguida ele tinha sido antes, logo em seguida passou a ser de novo e se integrou inteiramente ao movimento, né? Gilson Cantarino, também é uma pessoa que não deve ser esquecida, porque Gilson Cantarino estava ali na linha de frente, 10 anos antes disso tudo, com o famoso projeto Niterói. Não sei se bem 10 anos, mas alguns anos antes, né? Está ali a Maria Célia, que não me deixa mentir, né? O Cordone, que foi secretário de saúde do Paraná, mas que foi um total apoiador. E um sujeito que foi até meu colega de turma, mas eu nunca mais vi, Hilton Machado Brantes, que ninguém fala nele, foi o secretário de saúde de Belo Horizonte, que organizou uma das sequências de reuniões. Nós tivemos reuniões em Teresina, a primeira documentada, depois em São José dos Campos, e depois em Belo Horizonte, antes em Montes Claros e em Londrina. Nilo, já quero oferecer aqui de presente, não, agora não, que eu preciso dele para ler uma coisa aqui. Quero oferecer para o Nilo e para o acervo do Conasens. Acho que o último, eu não vou dizer que é o último, não, que eu estarei mentindo, tem mais um lá em casa, mas esse não sai de lá nem sobre tortura, né? Municipalização Veredas, Caminhos do Movimento Municipalista de Saúde, é um livrinho que eu escrevi na década de 90, contando a história dos 8 ou 10 primeiros anos da entidade. Não posso deixar de lembrar de alguns apoiadores do movimento também. O ministro da Saúde, então, Roberto Santos. Foi um cara que nos recebeu, talvez alguns de nós estivessem presentes lá, nos recebeu na sala dele, né, secundado por outra pessoa que não pode ser esquecida, Eugênio Vilaça Mendes. Né? Foi a pessoa que abriu as portas da OPAS para a gente, conseguindo, inclusive, financiamento, que não era da OPAS, era do Ministério da Saúde, mas via OPAS, né? E que foi um grande apoiador. E me lembro, especialmente, também de duas pessoas da equipe do Ministério da Saúde da época. O Ronei Edmar Ribeiro, que é um ilustre radiologista de Goiânia, que, de outra forma, também nunca se... Foi
um grande executivo do Ministério da Saúde, secretário executivo, e o Cairo Freitas, que mais tarde foi secretário de Goiânia. Não custa nada lembrar dessas pessoas, e de mais 2 ou 3, os primeiros secretários executivos. Né? Osélia, que alguns devem... Está aí, encontrei com ela anteontem, né? Mozart, que é uma das pessoas mais vivazes, mais inteligentes que eu conheço, né? Que está num outro lado da banca agora, mas trabalhando com extrema honestidade, extrema competência na gestão de plano de saúde. E aí o Medeiros depois me conta do professor. Tinha o professor de todos. O professor, uma pessoa que veio do Rio Grande do Sul para assessorar o Medeiros. É Antônio, não, o nome dele? Antônio Antônio de Pada Ferreira, grande figura também. Mas como eu ia dizendo, né, eu acho que o Conasens padece de um problema que não é só dele, é o problema do SUS. Né? Eu tenho refletido um pouco sobre isso, até já escrevi algumas coisas também, né? Porque é o seguinte, existe um SUS sonhado. Você falou de um sonho aí, né? Nós sonhamos um sonho, né, como o Martin Luther King, nós sonhamos um sonho na década de 70, 80, nós e um monte de gente mais. Né? Depois veio o SUS real, que é esse que está aí. Eu acho que é hora de a gente pensar no SUS possível, né? Sem que isso signifique que a gente está abrindo mão de alguns preceitos e tudo. Mas eu acho que esse debate é importante entre o real e o possível, né? Para a gente não cair num certo passadismo que eu vejo, infelizmente, alguns companheiros. Digo, infelizmente, não é num sentido assim, negativo, não, né? Mas, assim, pelo menos é uma opinião que eu divirjo. Né? Esse sonho com o sonho, né? O sonho que nós sonhamos, que não se realizou, temos que começar tudo. Não, eu acho que nós temos que pensar num SUS que se adapte também à sociedade que nós temos. Né? Evidentemente que isso não significa fazer concessões repetidas e tudo mais. Bom, eu acho que o movimento municipalista, devo dizer que eu não estou acompanhando assim tão de perto. Eu não tenho participado diretamente de quase nada há mais de 10 anos, mas, afinal de contas, sou obrigado, até por força da minha raiz, da minha vinculação e por força da minha atividade profissional, a acompanhar um pouco o que está acontecendo. Né? Quer dizer, eu acho que essa coisa de municipalização tem muitos dilemas a serem resolvidos. Né? No começo, no princípio, era o verbo, e o verbo era o seguinte: a municipalização é o caminho. Foi o lema da Conferência Nacional de Saúde de 1992. Né? Que, em outras palavras, todo poder aos municípios. Né? Isso é uma coisa que a gente hoje pode questionar. Né? Não é via município que o sistema de saúde, no meu entendimento, vai se organizar, mas via as organizações micro-regionais e regionais de saúde. Né? O que se chama de município do Brasil é uma coisa demasiadamente heterogênea, onde cabe São Paulo, que tem a população de 3 ou 4 Bolívias e 3 ou 4 Uruguais, e cabe Nova York. Não a cidade dos Estados Unidos, mas a cidade do interior do Piauí ou do Maranhão? Eu sempre me confundo, do Maranhão. Está tudo dentro do rótulo de município. Né? Eu acho que há um conflito, que não é bem um conflito, mas há uma contradição, enfim, há uma tensão entre o grande e o pequeno município. Né? O grande município tem, naturalmente, expectativas diferentes, perspectivas diferentes. Né? E vejo que o Conasens hoje é uma entidade, na sua diretoria, pelo menos, que me foi dado ver, que representa mais os pequenos municípios remotos, municípios mais distantes, né? Que devem ser valorizados. Né? Com certeza, politicamente valorizados, inclusive, mas que, em termos de representação e de poder, são bem diferentes até de necessidade de demandas e tal dos grandes municípios. Essa eu acho que é uma tensão que já estava presente no começo e continua até hoje. Né? Eu acho que, eu acho que o Conasens, ao se mudar de uma entidade de gestores para uma entidade de secretarias, perdeu força. Tá certo? Porque se transformou numa agremiação quase sindical, em que, com grandes eventos que não é que sejam desprezíveis, nem dispensáveis, mas acho que esvaziou um pouco o caráter que o CONAS mantém. O CONAS continua sendo uma representação de gestores. Ali o que se fala é a palavra dos gestores. Evidentemente, é uma posição sujeita a controvérsias. Né? Outro desafio é essa era de desmonte que nós estamos atravessando. Né? Como é que não só o Conasens, como o CONAS, como qualquer outra entidade, né, como o Conselho Nacional de Saúde, todas estão meio que
perdidas num mar de desordem e de ameaças, né, de tempestades. Né. A grande conquista do Conasens, que é a participação oficial, já desde a década de 90, na CIB e na CIT, eu acho que essa é a grande conquista. Mas ali ainda reside um fator também que eu acho que potencialmente tensiona, né? Que é esse conceito que a reforma sanitária criou, que, no meu entendimento, em alguns casos, é difícil de lidar com ele, que é o conceito de paridade. Né? Então, existe ali uma paridade federal, estadual, municipal. Ótimo, parece ser altamente democrático. Né? Mas parte de um pressuposto que as coisas têm que ser decididas no voto. Né? Então, o SUS ele abandonou um pouco a ideia de formar consensos, né? E optou muito por uma relação quantitativa entre os seus membros. Né? Nos conselhos de saúde, eu acho que isso não é problema, tem que ter ali uma representação popular garantida. Mas nas conferências de saúde, essa coisa de paridade, onde você tiver 300 cidadãos, você tem que ter 300 burocratas, prestadores, etc. Tal, me parece um grande contrassenso. Né? A Lei 8.142 está pedindo, há anos e anos, uma revisão dos seus princípios. Né? E, enfim, eu tenho muito orgulho, eu acho que a coisa mais importante que eu fiz na minha vida foi ter participado desse movimento. Eu, por sorte minha, na época, me deu muito trabalho, viu, Paulinho? Mas foi uma sorte o Paulo Dantas morar em Olinda, em Recife, e eu morar em Uberlândia, que fica a 400 quilômetros daqui. Né? Então, eu acabei tendo frequentemente vindo aqui, me deslocar e tudo, e pude ter uma participação, não maior que a dele, porque a dele era uma participação política, mas assim, de ser uma testemunha mais presencial, né? Com todo respeito, com todo carinho, e principalmente, né, reconhecendo também o papel que, mesmo à distância, ele fez nessa ocasião. Né? Eu passei a vir em Brasília quase que de 15 em 15 dias para acompanhar toda essa movimentação da plenária e depois da Constituinte e tudo, ao ponto de meu prefeito me perguntar, uma certa ocasião, isso todo mundo deve ter passado por isso, né? Eu falei, cara, qual é a sua? Você vai ficar aqui? É isso aí, gente. Muito obrigado.